revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Amém. Tome assento, irmãos, em nome de Jesus. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor nesta noite, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na sua casa, uma noite bastante fria, difícil para muitos virem, mas quando nós saímos de casa, eu disse para a esposa, ali na volta de casa está tudo tomado de carro, acredito que o pessoal deve estar ali no ginásio. Então, se o povo, irmãos, com esse tempo ruim, eles saem para a diversão, quanto mais nós para adorar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, mais nós ainda para adorar ao Senhor. Então ninguém segura o povo de Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês um pouquinho neste texto bíblico que fizemos leitura do apóstolo Pedro, quando ele fala sobre o desafio de sermos cristãos, desafio de servirmos a Jesus. Alguém pensa que servir a Cristo é fácil, mas não é fácil servir a Jesus, irmãos. O próprio Jesus disse que o caminho do céu, ele é apertado, a porta, ela é estreita. Então, não é fácil trilhar o caminho da fé, o caminho da salvação, trilhar o caminho que nos conduz ao reino dos céus. Existem muitos adversários, existem muitos obstáculos, muita coisa que combate contra nós para nos fazer retroceder, para nos fazer voltar atrás. Então, nós precisamos cada dia da infinita misericórdia do Senhor, da infinita graça de Deus, irmãos, para podermos permanecer em pé na fé, servindo ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz: quem está de pé, cuide para que não caia. O apóstolo Paulo disse: uma grande porta se me abriu, e são muitos os meus adversários. Jesus disse que assim como ele foi odiado, o mundo rejeitou a ele, não reconheceu ele como Senhor, como Salvador. Ele diz que da mesma forma os seus filhos seriam também rejeitados. Então nós somos rejeitados, nós somos desprezados por causa da nossa posição, por causa da nossa fé em Jesus. Quem decide seguir a Cristo encontrará oposição, inimizades, rejeição, perseguição, preconceito e até a morte por causa da sua fé em Jesus. Tem irmãos nossos que enfrentam até a morte por causa do nome de Jesus, em vários países do mundo.
Isso ainda é uma realidade. Como na Índia, nós recebemos a notícia do pastor Peter, os irmãos sendo mortos por causa da sua fé em Jesus. Coreia do Norte, tantos outros lugares, principalmente na região que denominamos a janela 10x40, que é um grupo de 52 países que formam essa região do planeta, onde os cristãos são duramente perseguidos, discriminados, e muitos deles são mortos por causa de Jesus. Agora Pedro diz: meus irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vocês, como se alguma coisa estranha vos acontecesse. Todos os personagens da Bíblia, irmãos, sofreram algum tipo de rejeição. Todos, você lendo a história bíblica de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que os personagens da Bíblia, homens e mulheres, sofreram rejeição, foram mal compreendidos, foram ameaçados, receberam propostas para abandonarem a sua fé, e muitos deles na Bíblia também foram mortos por causa da salvação, por causa da sua comunhão com Deus, por causa da sua posição. Então, nós recebemos todo esse desprezo, toda essa rejeição, como eles também receberam no passado. Veja bem, meus irmãos, que o próprio Jesus, ele sofreu rejeição. O próprio Jesus foi perseguido. O próprio Jesus foi desprezado, foi rejeitado. Então ele disse assim, irmãos, que o discípulo ou os seus seguidores não são melhor do que ele, não são maior do que eles, do que o próprio Jesus. João escreveu uma palavra que Jesus disse no capítulo 15, versículo 20: lembrai-vos das palavras que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a de vocês. João 15, 21, Jesus prossegue dizendo: tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Outra mensagem de Jesus, Mateus 10, 22: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, quando nós somos rejeitados, seja na família, quando alguém recebe a Jesus como Salvador, e os familiares ainda não tiveram encontro com Cristo, e o rejeitam, o criticam, muitos não recebem mais em casa. Nós temos testemunhos de mãe que, ao o filho se converter a Cristo, colocaram veneno na comida e chegaram a dizer que preferia ver o filho morto do que ser um cristão. Aleluia. Mas quando o filho come aquela comida, irmãos, lá na obra onde trabalhava a marmita, né? Ele come, nada acontece, porque o Senhor honra aqueles que servem a Ele. Amém. Jesus disse: alguém me serve, meu Pai o honrará.
Então muitos são desprezados pelos familiares, os familiares não lhe procuram mais, lhe criticam. Nós temos um caso aqui bem perto de nós, na nossa região, de um moço que se decidiu por Cristo, e o pai e a mãe estão perseguindo, botaram para fora de casa, estão rejeitando, criticando, maltratando o próprio filho. Mas Jesus disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se eu fui perseguido, se eu fui rejeitado, vocês também serão rejeitados por causa do meu nome. Então muitos são rejeitados dentro de casa, outros são rejeitados na empresa, no meio dos colegas. Os colegas começam a zombar, a criticar, porque ele se tornou cristão, se converteu a Cristo. Aleluia. Muitos são criticados na faculdade, aonde uma boa parte dos que ali estão não creem em Deus, criticam, zombam daqueles que professam sua fé em Jesus. No colégio, na rua, nos vizinhos, muitas vezes somos desprezados. Mas nós não podemos retroceder, irmãos. Você não pode retroceder, porque Canaã está logo ali. Aleluia! Nós vamos chegar lá se permanecer fiel. Jesus disse: se for fiel até o fim, se preservar, perseverar até o fim, será salvo. Você não pode recuar porque alguém não aceitou a tua conversão. Você não pode recuar porque os teus amigos estão zombando, estão criticando. Quantas vezes dentro da empresa onde eu trabalhava, aquele mundo de homem que tinha lá, eles me cercavam e começavam a zombar, a perguntar por que eu era diferente. Nunca retrocedi, pregava para todos eles, muitos ganhei para Jesus, porque nós não podemos retroceder. Você não pode voltar atrás. Você aceitou a Jesus como Salvador, você encontrou o maior tesouro que você nunca imaginava, que não é ouro e não é prata, mas é a comunhão com o Criador, é a comunhão com Deus, é a alegria da salvação que nós recebemos dentro da nossa alma, irmãos. E não existe nada que pode roubar, não existe nada que pode tirar a alegria da salvação que Deus colocou dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Nada pode roubar. Paulo disse que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é maior. Nós temos que continuar dizendo que nós somos cristãos. Nós temos que dizer que nós somos filhos de Deus. Estamos caminhando para o céu. Não retrocedemos, mas vamos avançando até chegar lá no final, quando vamos nos encontrar com o noivo, com o Senhor Jesus. Agora, não se pode pregar para as pessoas que o Evangelho é um mar de rosa, que tudo vai ficar bem na sua vida. Tem muita gente sendo enganada, irmãos. Não é verdade. Jesus mesmo deixou bem claro: no mundo tereis aflições. Jesus não disse: segue-me e vai resolver toda a situação que você tem. Segue-me, todos os problemas serão
resolvidos. Segue-me, todas as doenças vão ser curadas. Segue-me, você vai enriquecer. Nada disso, irmão. Foi o contrário que Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Cruz fala de sofrimento. Cruz fala de dor, de tristeza, de desprezo. Aleluia. Mas, meus irmãos, quando a cruz estiver pesada no teu ombro, Jesus tem um ombro amigo para te ajudar na caminhada. Aleluia. Nós não pregamos evangelho de facilidade. Nós não pregamos evangelho só de bênção. Não, tem luta sim. Tem lutas. Tem dificuldades sim. Só que agora nós temos alguém poderoso ao nosso lado que peleja por nós todas as batalhas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem um louvor que a gente cantou muito na igreja. Muitos irmãos acho que conhecem. Um louvor que diz assim: pregadores de rosa. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Fale que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor elas têm. Então, meus irmãos, servir a Jesus é rosa, mas também tem espinho, irmão. Muitas vezes somos feridos, muitas vezes somos entristecidos, mas não abandonamos Jesus. Porque nós não estamos servindo os homens, nós estamos servindo aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Mas por que o mundo nos odeia? Por que o mundo nos rejeita? Jesus disse, irmãos, o apóstolo João disse na primeira epístola dele, capítulo 5, versículo 19: sabemos que somos de Deus. Aleluia. E que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então a Bíblia diz que nós fomos separados para Deus. Amém. Aleluia. Não foi nós que escolhemos Ele, irmãos. Foi Ele que nos escolheu. Aleluia. Viu? Não foi nós que escolhemos Jesus, não. Se dependesse de nós, nós já estaríamos perdidos num polo há muito tempo. Nunca iríamos buscar a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que todos se esqueceram de Deus, viraram as costas para o Criador. Mas mesmo assim Ele, por sua infinita misericórdia, por seu infinito amor, Ele foi atrás de nós. Ele foi nos buscar lá no mundo. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele nos resgatou. Ele nos amou. Ele nos perdoou. Ele mudou a nossa vida. Foi Ele, irmãos. Não foi nós que escolhemos Jesus. Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, foi eu quem escolhi vocês. Então, quando João diz: filhinhos, nós somos de Deus, João está dizendo: Deus nos escolheu para filhos seus. Deus nos escolheu para ser o seu povo, para sermos rebanho do seu aprisco, do seu pasto. Então a perseguição, o desprezo aos que decidem ter uma vida de comunhão com Deus, ela sempre aconteceu na história da humanidade. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, irmãos,
Nós vamos encontrar vários exemplos de homens que foram perseguidos. Primeira história da Bíblia de um homem perseguido, quando Abel e Caim se apresentaram diante de Deus para prestar o seu culto, oferecer a sua oferta ao Senhor. Caim apresentou mal, a sua oferta não foi recebida por Deus. Abel, Deus aceitou a sua oferta, o seu sacrifício, porque ele foi agradável aos olhos do Senhor. Como Deus aceitou o sacrifício de Abel, Caim, seu irmão, se indignou, perseguiu seu próprio irmão e o matou. Matou Abel. Então, meus irmãos, o desprezo por aquele que procura agradar a Deus não é de hoje, é lá no começo da história, é lá dos primeiros tempos. Noé, livro de Gênesis, capítulo 6, também registra que Noé foi desprezado por causa da sua fé. Noé era um homem de fé. Lá em Hebreus capítulo 11, ele aparece na galeria dos heróis da fé. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Noé salvou a sua família da destruição do dilúvio porque tinha fé em Deus. Então Noé amava a Deus, Noé tinha a sua fé com Deus, Noé tinha uma comunhão tão grande com Deus, a ponto de a Bíblia dizer no capítulo 6 de Gênesis que Noé andava com Deus. Ou seja, ele tinha uma intimidade profunda com o Criador. Por causa disso, irmãos, a sua geração o desprezou. A sua geração criticaram ele. A sua geração não receberam a sua mensagem. Por 120 anos, Noé pregou para aquela geração. Pregou para eles que Deus destruiria a terra por forma do dilúvio. Eles acreditaram. Eles ajudaram Noé na construção da arca? Ninguém. Eles não botaram um prego, Mateus, naquela arca, porque eles desprezavam um homem que tinha comunhão com Deus. Eles rejeitaram a mensagem de Noé, criticaram Noé, disseram: olha, esse velho está louco, nós vamos ficar tocando a nossa vida, nós vamos ficar divertindo, nós vamos aproveitar o nosso dia, e quando esse velho está aí, perdendo tempo, construindo uma embarcação para nada, porque chuva não existia naquela época, muito menos um dilúvio que ia inundar o mundo inteiro, só pode estar maluco. Não ajudaram Noé, criticaram de Noé, não receberam a sua mensagem, até que se completou o dia determinado por Deus, quando Deus manda Noé entrar para dentro da arca com a sua família, os animais que entraram dentro da arca, que Deus mesmo mandou para lá. Então chegou o dia que Deus fechou a porta da arca por fora. O próprio Deus lacrou a porta da arca. Glória a Jesus. E quando desceu a chuva, aquele povo gritava desesperado, gritavam pedindo socorro, arrependidos, batiam a porta da arca e com certeza gritavam dizendo: Noé, agora nós acreditamos, agora nós sabemos que era verdade o que você dizia, deixa nós entrar nesta arca,
Mas Noé não podia fazer mais nada, porque a porta da arca foi fechada pela mão poderosa de Deus, porque eles desprezaram o servo do Senhor. Graças a Deus. Capítulo 24 de Mateus, quando Jesus está falando sobre esses dias que nós estamos vivendo, os dias que antecedem o arrebatamento, os dias que antecedem o retorno de Cristo para buscar a sua igreja na terra. Jesus disse assim: assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Aquela geração comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Aquela geração estava preocupada com tudo, menos com a mensagem que Noé pregava. Aí Jesus diz: vai ser da mesma maneira quando eu retornar para buscar o meu povo. Eles vão pregar como Noé pregava, eles vão anunciar como Noé anunciava. Aleluia. Eles vão ser desprezados como Noé era desprezado, eles vão ser criticados como Noé era criticado, até que a porta se feche, e aí não adianta mais gritar. Pai da glória. Então, irmãos, a perseguição, a oposição àquele que quer ter comunhão com Deus, é isso aí. Ela não é novidade do século 21. Nossos irmãos que ficaram firmes na fé sofreram desprezos, sofreram perseguição, mas não recuaram. Abraão, capítulo 22 de Gênesis, Abraão foi desprezado pela sua geração. E sabe quem era Abraão, irmãos? Sabe quem era Abraão, irmãos? Abraão foi chamado por Deus de seu amigo. É o único da Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus trata como amigo, pelo menos faz menção, dizendo: Abraão é meu amigo. No Novo Testamento, Jesus também disse: vós sereis meus amigos. Graças a Jesus. Assim como Abraão foi chamado por Deus na antiga aliança de amigo, irmão Nagre, nós somos chamados na nova aliança por Jesus de seus amigos também, porque nós tomamos uma posição de segui-lo, de ser fiel a Ele e não negar a Jesus, não retroceder. Então Jesus disse: eu chamo vocês de meus amigos. Moisés, Hebreus 11, 25. Moisés foi perseguido por ser um servo do Senhor, foi maltratado, foi desprezado, procuraram matar Moisés. Faraó, todo o Egito se levantou contra Moisés, mas Hebreus capítulo 11, versículo 25 diz que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar, do que aproveitar o gozo do Egito, as riquezas do Egito, porque ele sabia que servir a Deus tinha um propósito maior, tinha uma recompensa bem maior do que ficar com as riquezas do Egito. Meu irmão, minha irmã, servir a Jesus é infinitamente melhor do que servir ao mundo. Não existe comparação, meu irmão. Não existe comparação. Porque você servir a Jesus, você ganha salvação, você ganha o céu. Não é qualquer um que entra no céu. Só entra no céu quem é amigo de Cristo, quem é amigo de Deus, meus irmãos. Então, servir a Jesus é infinitamente melhor do que servir o mundo.
pessoas acham que estão aproveitando. Não, eu não quero Jesus porque eu tenho que aproveitar a minha vida, eu tenho muitos projetos, eu tenho muitos planos, então, quem sabe quando eu ficar velho eu vou então para a igreja e você vira Jesus. Mas a velhice pode não chegar. A velhice pode não chegar. E o caminho do mundo vai levar para o abismo. Mas Jesus vai conduzir nós para o céu, irmãos, para a salvação. Então abandona o pecado. Abandona o mundo, não é abandonar as pessoas. Nada disso, irmão. Nada disso. Quem serve a Jesus não pode abandonar a família. Nada disso. Abandonar o mundo é abandonar o pecado. As práticas que Deus não aceita e não concorda. Aleluia. Elias enfrentou grandes desafios em Israel por não negar a sua fé. Se lembra que numa ocasião Elias teve que se levantar contra 400 profetas de Baal. Israel estava mergulhado num engano espiritual. Adoravam Baal e outros deuses, se esqueceram de Deus. E Elias um dia chorava, pedindo misericórdia ao Senhor. E Deus disse para ele: Elias, sobe lá no Monte Horebe. Eu vou fazer uma prova, vou provar para esse povo aí que tu és o meu servo, que eu sou teu Deus. Não te preocupe, Elias, vai lá para o monte. Todos sabem a história bíblica, que o profeta foi lá para cima, né? E Deus fez cair fogo do céu. Depois Elias, depois de todo aquele acontecimento extraordinário, que Deus provou para Israel quem era o Deus verdadeiro, Elias teve que fugir, porque Jezabel, a rainha, mandou arrancar a cabeça do profeta. Mas ele não foi usado por Deus lá no monte? Foi. Ele não fez coisas grandes no nome do Senhor? Fez. Mas agora queriam matar o profeta. E quando ele está dentro de uma caverna chorando, Deus disse para ele: Elias, sai daí, Elias. Come pão, bebe água que os anjos estão te trazendo. Deus mandou o próprio anjo do céu trazer comida para o profeta que estava sendo perseguido de morte. Come esse pão, bebe essa água, te levanta e caminha, porque é muito longa a tua caminhada ainda. Então, irmãos, exemplos das Bíblias de homens que foram perseguidos, desprezados, mas não negaram a sua fé em Deus. Jó, não precisa nem dizer. Olha o que aconteceu com Jó, a ponto de perder tudo que ele tinha, tudo, até a sua família ele perdeu, meus irmãos. E Jó negou a sua fé em Deus? Jó retrocedeu? Meu irmão, a gente conhece cristão que por causa de uma dor de dente não quer mais Jesus. Está doendo meu dente, eu não quero mais Jesus. Jesus não me cura meu dente. Mas que fé é essa que nós temos? Que céu é esse que nós estamos buscando? Que convicção é essa que nós temos em Deus? Que amor é esse que nós temos por Cristo? Que uma dor de dente nos tira da presença de Deus, irmãos. Lembro que Paulo disse: nada nos separará do amor de Deus. Daniel foi perseguido. Vou ter que parar. Daniel foi perseguido. Jeremias foi perseguido. Enfim, irmãos, o Antigo Testamento está cheio de exemplos que não foi fácil para os nossos irmãos permanecer de em pé na presença de Deus.
Não foi fácil. Mas eles não negaram a sua fé e não retrocederam. No Novo Testamento tem mais exemplos. Nós temos aí Estevão, primeiro cristão morto na era cristã. Primeiro que foi morto na era cristã, no tempo da igreja primitiva, foi Estevão. Por que ele foi morto? Por causa da sua fé em Jesus. Porque ele pregava a mensagem de salvação. Apedrejaram, mataram ele, e o seu corpo caiu no chão. Mas antes do seu corpo cair no chão, sem vida, e as pedras atingiu o seu corpo, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele ergueu os olhos para o céu e viu os céus abertos e Jesus assentado ao lado do Pai. Por que o céu se abriu, irmãos? Para receber Estevão na glória celestial. Aleluia. Os céus receberam Estevão. Os céus receberam Estevão. Nós ouvimos o testemunho de um país comunista, quando pegaram um grupo de cristãos e condenaram ao fuzilamento. Colocaram eles para fuzilar, e os soldados com as armas, e os soldados iam matando um por um daqueles cristãos, o corpo ia tombando no chão. Quando chegou numa certa altura, um dos soldados disse para o capitão: eu quero entrar lá para o lugar deles, eu quero morrer também lá. O capitão disse: esse aí ficou doido também, que nem os crentes. Não, eu quero morrer também, porque eu estava observando, enquanto nós atirávamos no corpo dos cristãos, que não negavam a sua fé, cada um que caía, eu via um ser de branco, colocando uma coroa muito linda na sua cabeça. Eu quero receber essa coroa também. Glória a Deus. Os céus se abrem para receber os filhos de Deus que não negam a sua fé em Jesus. Não retrocede, meu irmão. Minha irmã, não retrocede na caminhada. Não seja bobo. Voltar atrás por quê? Voltar atrás para quê? Não volte atrás, avance. Não importa se pedras estão ferindo o teu corpo. Não importa se estão cuspindo no teu rosto. O anjo já tem a coroa preparada para colocar na nossa cabeça. Não vamos retroceder, vamos ficar firmes. Pedro foi perseguido, Paulo e Silas foram perseguidos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Paulo e Silas foram todo machucados na prisão. Todos os irmãos sabem quem lê a Bíblia. Atos capítulo 16. Estavam tudo ferido. Eles negaram a sua fé? Não. Todo ferido. Todo ferido. Mas eles cantavam e oravam dentro do presídio. Eles cantavam e oravam, adorando ao Senhor e agradecendo por fazer parte do sofrimento de Cristo. Bendito é o teu nome. Irmãos, a sua fidelidade fez o céu se abrir. A sua fidelidade de Paulo e Silas fez o céu se abrir. Enquanto eles cantavam e oravam, todo machucado, Deus abriu os céus, mandou o anjo e disse: vai lá no presídio onde estão, arrebenta as cadeias, abre as portas da prisão e liberta os meus filhos lá de dentro. Deus sempre vai honrar os fiéis da terra, irmãos. Deus sempre vai honrar a sua fidelidade. Não esqueça isso aí. João, na ilha de Patmos,
João é o maior apóstolo da igreja, irmãos. Foi João que recebeu toda a revelação do Apocalipse. João foi o único apóstolo que não foi morto. Ele morreu de morte natural. Todos os demais discípulos, apóstolos, foram mortos pelo Império Romano. Todos, um de cabeça para baixo crucificado, outro à espada, outro enforcado. Todos eles foram mortos, foram sacrificados. O único que não morreu pela mão dos homens foi o apóstolo João. João inclinava sua cabeça no peito de Jesus, irmãos. João era amigo íntimo de Cristo. O imperador romano disse: vamos matar esse homem, vou levar para uma ilha, a ilha chamada Patmos, que é um lugar onde se colocavam os bandidos, os piores elementos, os condenados eram levados para a ilha para morrer, comido pelos animais e pelas feras. Levaram João para lá, o apóstolo, e lá ele viu Jesus ressuscitado lá na ilha. Ele viu Jesus ressuscitado lá na ilha, irmãos. Lá na ilha, Jesus mostrou tudo o que vai acontecer no final das coisas, porque João não negou o nome do Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos. Olha o que Jesus disse, irmãos. O império das trevas procura de todas as formas fazer com que nós desista do céu. Grave isso aí, irmão Roni. O império das trevas, o inferno, irmão Jonatas, o inferno, irmã Bruna, ele faz de tudo para nos fazer desistir do céu. Porque o diabo sabe que o céu é lugar de alegria, o céu é lugar de gozo, o céu é lugar de glória. Então ele vai fazer de tudo para você retroceder, você voltar atrás. Mas olha o que Jesus disse à igreja de Éfeso, Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Eu quero dar uma oportunidade essa noite, irmãos, para você. Glória. Quem sabe tem sido atacada pelo inimigo das nossas almas, para você voltar atrás. Quanta gente tem voltado atrás, irmão? Quanta gente tem retrocedido do caminho do céu? Nós temos que agradecer ao Senhor e dizer como Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Irmão, meu irmão, se o inimigo tem te atacado com pensamentos, com desânimo, com tristeza, para fazer você retornar atrás, voltar para o Egito. Eu quero orar por você essa noite. Não precisa ter vergonha, não. Não precisa ter vergonha. Vem aqui na frente. Vem aqui que essa igreja, todos nós aqui vamos nos unir em oração. E vamos te abençoar nessa noite, para que você saia daqui com a tua fé redobrada, a tua fé fortalecida, para continuar caminhando em direção ao céu. O diabo quer fazer você voltar atrás, mas Jesus quer te dar forças para prosseguir. Tem alguém que quer vir aqui na frente e receber a oração? Aleluia. Nossos irmãos estão chegando aqui
Não voltem atrás, irmãos. Não voltem atrás. O céu é nova vida.